sobre as multidimensões no mundo espiritual. Você sabia que eu estou aqui na minha cozinha e nisso existe uma versão sombria da minha cozinha, existe uma versão paralela dessa cozinha, existe uma versão positiva dessa cozinha, existe uma versão alternativa dessa cozinha, infinitas e infinitas dimensões. Sabia que isso existe? Um seguidor mandou mensagem para mim no WhatsApp falando que fez uma projeção astral e nisso ele pegou e falou, que eu não me lembro, né? Ele falou assim que foi, acho que no quarto dele. Perdão, tá? Se eu tiver me enganando, se foi seu quarto, me perdoa. E nisso ele pegou e foi no quarto dele, se eu não me engano, e nisso ele pegou e foi para era um quarto dele, só que numa versão mais escura, uma versão mais umbralina em si, entende? Ele pegou e falou desse jeito pra mim, daí perguntou se era projeção astral, o que é isso, assim. Eu falei, sim, era projeção astral, daí eu expliquei pra ele sobre essas multidimensões que existe, entende? Mas como assim multidimensões, né? As pessoas, acredito que a maioria das pessoas que não tem um estudo profundo das dimensões espirituais acham que o mundo é dividido entre o umbral, o mundo físico e o mundo espiritual, do bem. Só que não. Existem infinitas dimensões por aí. Eu peguei e expliquei assim para ele. Expliquei de uma maneira mais rasa, que eu falei que ia fazer esse vídeo para eu explicar para ele. Então, como é que funciona a situação? Existem muitas e muitas dimensões paralelas, talvez infinitas. E nisso eu falei assim para ele que ele foi para que ele foi de duas ou o quarto dele tem essa vibração negativa, ou ele foi para uma dimensão paralela do quarto dele, de uma versão mais umbralina. Calma aí, a gastrite tá atacando, vontade de eu arrotar, calma aí. Pronto. Mas enfim, quem tem gastrite vai me entender. Aí nisso, eu falei assim para ele que eu já fui para uma dimensão da minha cidade, onde eu moro aqui no Paraná, de uma versão da cidade muito mais bonita, muito mais evoluída. E nisso eu cheguei até a conversar. Tinha um pai e um menino dando uma volta lá no pontilhão aqui da cidade onde eu moro. Sabe aqueles pontilhão onde você passa por cima, assim, pra não passar na pista? E nisso eu tava lá e tinha o pai e o menino. E o menino lá caminhando. E eu cheguei lá conversando com eles e tudo mais. E a gente virou super amigos muito fácil. Daí ele pegou e falou assim, a gente caminhando numa... Como é que eu posso falar? Na ciclovia, isso é o nome. Na ciclovia, assim, de pedestre. Nisso ele pegou e falou assim, eu sei que você não é daqui, eu sei que você não é daqui, mas volta aqui pra visitar a gente, que você é um cara legal. E nisso, eu na projeção astral, de maneira consciente, eu falei assim, como é que eu faço pra voltar aqui? Porque eu faço projeção astral, só que eu desperto quando eu tô no local, entende? É extremamente raro eu ver o meu corpo sair, o meu espírito sair do meu corpo, entende? Já vi, mas é extremamente raro. Quando eu me dou consciência em projeções astrais, eu tô num lugar, daí eu fiquei pensando, tá, vocês são legais, mas como é que eu faço pra eu voltar aqui, né? Como é que eu faço pra eu voltar aqui? Eu fiquei pensando, e nisso eu peguei, tá, tchau. E nisso eu peguei e voltei pra minha casa. E eu não consegui ir lá de novo. Muito tempo depois eu peguei e consegui ir lá, né? Eu peguei e consegui ir lá. Só que eu não vi eles, né? Eu não vi eles. Eu até tentei procurar eles no lugar onde eu vi, mas eu não vi eles. E nisso, né?
o que que aconteceu? Só que assim, eu já tô aqui, eu vou voar, né? Porque eu não testei voar nessa dimensão, e nisso eu conseguia voar. Eu voei lá em cima do pontilhão, fiquei muito mais alto assim, e eu parecia no Dragon Ball, quando a pessoa... Quem viu aquele episódio do Gohan que tava ensinando a Videl e o Goten voar? E eu tava assim, ó, voando, só que eu tava fazendo assim, como é que voou direito isso aqui? Só que eu tava voando, só que eu não fiquei com medo nenhum. E nisso as pessoas que estavam passando embaixo começavam a me olhar, assim, só que eu não fiquei com vergonha nenhuma, entende? E nisso eu peguei e voltei para essa dimensão, só que eu nunca mais fui para lá, não que eu me lembre. E nisso é a questão de multidimensões. Teve uma vez no meu quarto, onde que eu peguei e fui no meu quarto, fiz uma projeção astral no meu quarto, e estava tendo meio que uma festa assim no meu quarto, com um monte de espírito diferente. Aí teve outra vez que eu projetei no astral e era de madrugada, só que o meu quarto estava de claro, uma luz assim, parecia que estava de dia, num dia ensolarado. Teve uma vez que eu projetei no astral também no meu quarto e eu vi um monte de totens xamânicos assim no meu quarto. Meu quarto parecia um local de xamã assim. Já fiz uma projeção astral no meu quarto de novo, onde eu estava numa dimensão umbralina no meu quarto, onde tinha um monte de aranha gigante assim no meu quarto. Já vi uma dimensão alternativa no meu quarto também, uma projeção onde tinha um gato mexendo no notebook. Não, eu não estava ficando louco, eu não estava sonhando, eu estava numa projeção astral. Sei muito bem diferenciar sonho de projeção astral. E eu tava lá, que coisa mais doida é essa? E não era um sonho. Já peguei e na minha cidade aqui, em relação à minha cidade em si, eu já peguei e fui para uma dimensão na minha cidade alternativa em projeção astral. E nisso, aqui na minha cidade não tem praia, né? Aqui onde eu tô é interiorzinho. E nisso tinha praia aqui, né? Tinha praia, em vez de uns lugares assim, em vez de aqui perto, tem uma entrada rural aqui perto, bem pertinho daqui, mais ou menos ali, tem uma entrada rural, onde é estrada de rural, enfim. Lá, em vez de ser estrada rural ali, era uma praia gigante, enorme, 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 enorme. E não só isso que mudou, a cor da casa da minha vizinha, que é aqui da frente, é amarela. Só que lá era um vermelho, entende? Só que a da vizinha era a mesma. Então você vê. E não era shift, tá, gente? Não. Se bem que, como eu disse pra vocês, eu mudo de opinião em relação ao shifting constantemente. Vai saber se shift também não é uma projeção assim para uma outra dimensão, enfim. E era uma realidade diferente, então não existe, porque tem gente, como eu disse no começo do vídeo, tem gente que acredita fortemente que só existe o umbral, o mundo físico e o mundo espiritual do bem, né? O nosso lar lá. Só que não, existe muitas e muitas outras infinitas dimensões, ok, pessoal? Um beijão, fica com Deus, gosta de vídeos de espiritualidade, segue o perfil, dúvidas e sugestões deixa nos comentários. Quem quiser consultar comigo no particular, meus atendimentos estão aparecendo aqui na telinha. E eu vou deixar minha lojinha de TikTok na minha outra conta, vai aparecer no final do vídeo. Vocês pegam e vão lá e compram lá na minha lojinha para eu ganhar comissão, ok? Vou marcar nos comentários a minha conta. Fiquem com Deus e segue o perfil se gosta desses vídeos. Quer atrair boas energias, proteção e equilíbrio? Visite minha loja de produtos espirituais. Tem tudo para sua jornada espiritual. É só clicar no meu perfil aqui no TikTok e acessar a aba Vitrine. Te espero lá!